Louvado seja Deus. Quantos estão empolgados com a palavra de Deus? O irmão Reagan sempre dizia, quanto mais empolgado você está com a palavra, mais ela vai funcionar para você. Então vou te perguntar de novo, quantos estão empolgados com a palavra de Deus? Sabe, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Então, quando estamos em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada, coisas estão para mudar. Quantos estão prontos para mudanças radicais? Coisas que somente o Espírito Santo pode fazer. Então, Senhor, nós te louvamos e te honramos essa noite. Obrigado pelo teu plano para esse culto, Pai. Como Jesus disse ao irmão Reagan em uma visitação, eu tenho um plano para cada culto. Você tem um plano para esse culto, Senhor, e nós estamos em expectativa para o teu plano para esse culto. Estamos em expectativa para a tua manifestação. E nós declaramos um tempo de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito Santo. Estamos em confiança e plena alegria e desejosos para o teu fluir essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aproveita aí e cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Diz para ele que bom que você veio hoje. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Muito obrigado, pessoal. Louvado seja Deus. Uau, que honra, irmãos, e alegria poder estar com vocês. Quantos estão em festa por esse aniversário de 9 anos? Eu creio que essas atmosferas, essas comemorações, elas trazem consigo uma mudança de fase, uma mudança de estação. Então, fique pronto porque coisas vão mudar, né? Nós estamos saindo de uma estação e entrando em uma nova fase. E que alegria poder termos essa coincidência santa, né? De termos o avivamento e milagres unido a esse tempo maravilhoso. Eu quero primeiramente, né, agradecer imensamente ao pastor Jutes, ela por me receber nessa igreja, né, na família Verbo da Vida que está espalhada aí pelas nações, pelo Brasil, e tem estendido esse legado da fé, ter me recebido aqui na igreja, em sua casa, né, os seus filhos. Tem sido um tempo maravilhoso, né, tenham sido recebidos com tanta graça, com tanta excelência, e feliz por Deus ter promovido esse tempo, e estou na expectativa dos próximos tempos que Deus vai promover no futuro. Amém. Quero saudar todos os líderes, pastores, apóstolos que estão aqui. É uma alegria e honra estar com vocês. A todos aqueles, né, que são de Luanda, que são de outras partes, sejam muito bem-vindos. Eu sei que você está aqui, esse tempo não é uma coincidência, está no plano de Deus, e porque está no plano de Deus, nós vamos nos divertir juntos. Amém. Quero saudar também, né, a minha esposa, a família, eles estão nos acompanhando lá do Brasil. Ela também está na expectativa de, na próxima oportunidade, estarmos todos juntos aqui. E trago saudações da minha igreja, né, do pastor Tiago Borba, da minha liderança, sua esposa Juliana, do nobre apóstolo Guto. Ele sabe que estou com vocês nessa oportunidade. E juntos vamos viver tempos de refrigério na presença do Senhor. Quantos estão com expectativa para tempos de refrigério? Amém. Onde o céu e a terra se unem. E nós desfrutamos de tempos de paz, de alegria e do fluir do Espírito Santo em medidas muito maiores. Amém? Então, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor agiu. Amém? Esse é um dia de alegria, esse é um dia de celebração e esse é o dia de novas fases liberadas pelo céu. Amém? Glória a Deus. E vamos nos dedicar nesses cultos a falar sobre o ministério do Espírito Santo. E quando sabem que quando o Espírito Santo está em manifestação, coisas mudam. O Espírito Santo é aquele que provoca mudanças radicais. Ele transforma o tímido em ousado, ele transforma o pobre em rico, ele transforma o mão de vaca em um doador, né? Ele faz com que sua vida entre em um fluir novo.
E quando nós nos submetemos a esse poder sobrenatural, nós nos submetemos a um ambiente de mudanças. E Paulo fala, né, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quantos estão cientes que a sua suficiência vem de Deus? Então, o que Paulo estava dizendo aqui, toda a minha capacidade, tudo aquilo que estou fazendo para Deus, não vem de mim mesmo. É porque alguém maior do que eu está no controle, que a gente pode fazer o que somente o sobrenatural pode fazer. Então, eu fico empolgado, irmãos, e animados em saber que tudo que eu posso desenvolver para Deus está além da minha capacidade humana. Porque se só tivesse conectado à minha capacidade humana, eu estaria limitado. Mas quando está unido à capacidade de Deus e à sua suficiência, nós podemos desempenhar o seu serviço e aquilo que Ele nos chamou para fazer na terra. É interessante, né? Porque Paulo, ele, nesse texto de 2 Coríntios 3, ele começa a falar que a sua suficiência vem de Deus, mas no decorrer desse capítulo, ele começa a falar sobre a diferença, né? A glória que se manifestou no Velho Testamento. E ele diz que aquela glória que se manifestou no Velho Testamento era uma glória que se desvanecia, era uma glória transitória. Mas ele faz um comparativo com a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz: a glória do Evangelho de Jesus Cristo não é uma glória transitória, é uma glória que permanece. E não somente uma glória que permanece, mas ela cresce, aumenta. E ele diz no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? E no versículo 17 ele diz: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. A Bíblia amplificada daquele texto diz: onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade de qualquer tipo de escravidão. Então não importa que tipo de vida alguém foi submetido, quando o Espírito Santo entra, ele provoca uma revolução. Sabe, irmão, se eu e você pudéssemos ver o que o diabo viu no dia de Pentecostes, você ia saber o porquê dele ter medo de você. Porque até aquele dia ele só tinha problema com um Jesus. Mas a partir do dia de Pentecostes ele tinha problema com 120. E agora nós somos milhares de pentecostais. Homens e mulheres que o diabo não está causando problemas. Nós estamos causando problemas para o diabo. E quando nós entendemos a pessoa do Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo, e que nós temos uma vida baseada nessa suficiência. E sabe de uma coisa? Deus não anda na reserva. Amém? Deus é um Deus de uma ampla suficiência. Ele é o Deus de toda suficiência. E quando nós confiamos nessa suficiência, nós começamos a andar dentro desse alto padrão. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que significa isso? Estamos com uma vida baseada em um padrão que o céu estabeleceu. Existe um sistema que o mundo estabeleceu. Existe um sistema maligno operando aí fora. Existe um sistema mundano operando aí fora. Mas nós estamos debaixo do sistema de Deus. Eu te digo, se na velha aliança podia-se haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, imagine nessa nova aliança, que está baseada em promessas superiores. Eu te digo, irmãos, nós vamos viver segundo a altura daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. A gente não vai viver uma vida em um padrão de baixo nível. Nós vamos viver uma vida dentro do padrão que o céu estabeleceu. E eu declaro que esses serão cultos em que coisas não somente vão acontecer aqui, coisas vão acontecer na tua casa, coisas vão acontecer no teu futuro, coisas vão acontecer no teu trabalho. Se prepare, porque esses vão ser dias de promoção, dias de favor, dias de refrigério, dias de cura, dias de mudanças radicais. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele provoca mudanças radicais. E sabe, quando o Espírito Santo se move, existe edificação, sempre existirá um fim proveitoso quando ele está se movendo no nosso meio. E quando nós nos conectamos a esse fluir mais alto, nós nos conectamos a essa fé do tipo de Deus. E é interessante porque também lá em 1 Coríntios 2, Paulo ele diz: a minha mensagem, a minha pregação, ela não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração
do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoie no homem, mas sua fé se apoie no poder de Deus. O que é isso? Podemos ter uma fé apoiada no homem, e sabe, pessoas mudam com você. Quem gosta de você hoje, amanhã pode mudar de ideia. Mas quando se trata de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então Paulo está dizendo, a minha mensagem, a minha pregação não está baseada no homem. A minha mensagem, a minha pregação está baseada no poder de Deus. É um poder garantido, é um poder que supera qualquer tipo de atividade maligna. Nada pode separar o poder de Deus. Nada pode superar a sua influência. Sabe, uma das coisas que eu coloquei nesse livro aqui, Verdadeiros Profetas, foi um livro recomendado, pelo apóstolo Guto, pelo meu pastor Tiago Borba, dentro dessa esfera, mas não somente específica para o chamado do profeta, mas também para o profético na igreja, as manifestações do Espírito na igreja. E você vai ver, no momento que em Lucas 10... Jesus, ele havia liberado os discípulos, 70 homens, para pregar o evangelho. E eles voltaram todos admirados, Voltaram falando, Jesus, nós falamos com os demônios e eles nos obedecem. Mas Jesus disse, não fiquem admirados porque vocês falam com os demônios e eles obedecem vocês. Porque eu vi Satanás cair como um relâmpago. Mas fiquem empolgados porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É como se ele estivesse dizendo, pare de dar ênfase ao poder que está embaixo de você e comece a dar ênfase ao poder que está acima de você. Comece a ter a sua atenção naquele poder que supera o poder maligno. Então, irmãos, o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Como quando Moisés estava diante de Faraó e a sua vara se transformou em uma serpente, a vara de Arão se transforma em uma serpente, e os magos de Faraó vêm e transformam duas varas em duas serpentes, mas a Bíblia diz que a vara de Arão e Moisés engoliu as duas serpentes de Faraó. O que isso quer me dizer? Que o poder de Deus sempre vai superar o poder maligno. Então não importa que tipo de atividade, que tipo de provocação, aquilo que o diabo fez por 5 anos, Deus pode mudar em 5 segundos. Então nós estamos nos expondo a uma atmosfera de milagres. Então eu não sei o que por anos tentou permanecer em sua vida. Deus vai entrar em cena e coisas estão para mudar de uma forma radical. Porque nós estamos baseados segundo a suficiência do seu poder. O que é uma vida baseada na suficiência do seu poder? É uma vida que estabelece o padrão de Deus. É uma vida que tem a Bíblia como a sua primazia. Qual é a sua primazia quando as oposições surgem? Falar com alguém? Ligar para alguém? Ficar nervoso, perturbado? Ou se conectar ao que a Bíblia fala a respeito daquela realidade? Quando uma doença aparece, o que você pensa? É tomar um comprimido, um medicamento, ir no médico, ou você pensa em dizer, pelas suas pisaduras eu estou curado? Eu lembro, de uma ocasião, nós estávamos lá no ministério, antes de uma reunião, íamos entrar em uma reunião da diretoria, e o apóstolo Guto chegou, e ele falou comigo, e disse assim, rapaz, apareceram uns sintomas de gripe, de ontem para hoje, e eu perguntei para ele, você está tomando alguma coisa? Aí ele disse, sim, estou tomando. Eu fiz, você está tomando o quê? E ele disse, estou tomando Marcos 11, 23. Eu pensei, era isso que eu estava pensando que você estava tomando. O que ele estava dizendo? Eu estou me conectando ao mais alto padrão. O padrão da fé é o mais alto padrão. Marcos 11, 23 funciona. Se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser será feito. A gente não pode perder a empolgação com essas verdades, porque Marcos 11, 23 ainda funciona hoje. Eu não sei que monte está entre você e o seu destino, mas pode ser removido pelo poder da fé. Então, sabe, aqui em 2 Coríntios 3, Paulo começa a descrever como essa glória se movia na velha aliança. E ele diz, houve um momento em que a glória estava tão forte sobre o rosto de Moisés, ao ponto em que ele teve que colocar um véu sobre a sua face, porque as pessoas não conseguiam fitar os olhos na face de Moisés. E a gente pode ver essa manifestação de Deus
tão forte no Velho Testamento sobre aqueles que estavam em aliança com ele. No momento em que Deus vai tirar o povo das mãos de Faraó, em Êxodo 3, é o momento em que Deus aparece para Moisés na sarça ardente, e Moisés pergunta para ele: se o povo perguntar quem você é, o que eu vou dizer? E ele diz: diga para eles que eu sou o que sou. No hebraico, ele estava dizendo: diga para eles que eu serei o que eles precisarem que eu seja. E a Bíblia, no Salmo 105, começa a descrever um pouco esse momento, ou começa a descrever o que Deus se tornou para o povo de Israel no meio do deserto. Diz que ele era uma nuvem durante o dia, diz que ele era uma coluna de fogo à noite. Ele se tornou exatamente aquilo que ele havia falado, ele se tornou aquilo que eles precisassem que ele fosse. Eu não sei o que você precisa, mas Deus será para você aquilo que você precisar. Estamos falando de uma velha aliança baseada em promessas inferiores, e a Bíblia diz, no versículo 37 do capítulo do Salmo 105, Salmo capítulo 105, versículo 37, diz que não havia em sua tribo quem fraquejasse. Quantos querem viver uma vida em que não vai haver fraqueza? Quantos querem viver uma vida em que não vai haver doença? Quantos querem viver uma vida que você não vai ficar descendo e subindo, e uma hora está bem, outra hora não está bem? Não, você vai viver uma vida debaixo desse alto padrão sobrenatural. E no versículo 37 desse texto diz: e ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de ouro e prata. Entende? Eles estavam saindo aqui da escravidão. E Deus estava dizendo para eles: eu estou tirando vocês de uma fase. E vocês vão sair de uma fase difícil, cheios de ouro e prata. Você está pronto para sair de um tempo de oposição mais próspero do que entrou nele? O diabo diz: peguei você. E você diz: não, eu quem te peguei. Eu vou sair disso mais forte, mais disposto, mais animado, mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Então ele estava dizendo: eu tirei de lá Israel, cheio de ouro e prata. E ele começa a dizer o que fez pelo seu povo no meio do deserto. Ele diz: não havia em sua tribo quem fraquejasse. Os egípcios alegraram quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem como coberta e lhes deu fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonices e saciou-os com o pão do céu. Ele verteu a rocha e jorrou água que escorreu como rio pelo deserto, pois ele se lembrou da sua santa promessa que fizera a Abraão e o seu servo, e fez o seu povo sair cheio de júbilo e com cânticos alegres. Irmãos, eu te digo, esses serão cultos que você vai sair cheio de júbilo, que você vai sair cheio de cânticos alegres. Você vai sair daqui com aquela convicção: Deus está operando ao meu favor. Eu estou baseado na sua ampla suficiência. E porque eu estou debaixo da sua ampla suficiência, eu confio que a Bíblia é a verdade. Estamos falando de uma velha aliança aqui, todos esse trecho fala de uma velha aliança. E Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios 3, no versículo 8, ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ele está dizendo: se aquilo que foi para a condenação foi glorioso, de muito maior glória será o ministério da justiça. E é nesse ministério do Espírito Santo que nós estamos estabelecidos. E em uma ocasião em que Jesus apareceu para o irmão Reagan, Jesus disse para ele: quando eu estava na terra, eu era o poder de Deus. É por isso que as pessoas precisavam vir até mim para serem curadas, serem levantadas. Mas hoje o Espírito Santo está na terra. E o Espírito Santo é o poder de Deus. E esse poder está em toda parte. Em toda parte. E ele disse: há poder suficiente em qualquer quarto de hospital para levantar qualquer doente da condição em que ele se encontra. Mas ele falou duas coisas. Ele disse: você precisa fazer duas coisas. Primeiro, reconhecer que está presente. Veja, não é sentir que está presente. Rapaz, eu estou aqui essa tarde, essa noite, mas eu não estou tão animado hoje. Você não precisa sentir que está animado. Você não precisa sentir que está presente. Você precisa reconhecer que está presente. E ele disse: você tem que reconhecer que está presente. E uma segunda coisa, você precisa dar ação a esse poder. Como é que você dá ação a esse poder? Com a sua voz.
com a sua boca. E você diz, eu estou baseado na suficiência de Deus. E sabe, nesse fluir dessa suficiência, nesse fluir de reconhecer que a nossa suficiência vem de Deus, nós estamos debaixo desse lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que é que a suficiência de Deus faz por você? Ela faz você caminhar nesse lugar onde você reconhece, eu sou a justiça de Deus. Eu não sou o que o meu passado fala. Eu não sou o que os meus pais falaram. Eu sou a justiça de Deus. E quando você entende que é a justiça de Deus, você não vai passar pela vida de qualquer jeito. Irmão, se a gente só tivesse sido salvo para ir para o céu, seria maravilhoso. Mas Deus nos chamou para aproveitar a viagem. Sabe, quando você faz voos internacionais e você vê que aquele avião, todo mundo vai ter o mesmo destino. Mas ele é separado por compartimentos, né, por classes. E quem está na primeira classe vai ter uma viagem diferenciada de quem está na econômica. Vão chegar no mesmo destino, vão chegar no mesmo lugar, mas vão ter tratamentos diferenciados durante a viagem. Irmãos, Deus te chamou para viver um tratamento diferenciado nessa vida. E quando você reconhece que é a justiça de Deus, não tem condenação, não tem sentimento de inferioridade que governe os seus pensamentos. Você sabe, eu sou justo, eu sou a justiça de Deus. Eu não sou um pecador salvo pela graça, eu sou alguém lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou a justiça dele, eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entenda, não foi você quem se colocou lá, você foi transportado. Não foi a sua suficiência, não foi a sua forma, foi Deus quem te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Deus está abrindo os seus olhos para reconhecer a identidade do que você é em Cristo. Reconhecer isso vai fazer o fluir da vida fluir para todas as áreas. Reconhecer que você é a justiça de Deus vai te fazer entender que você está na realeza. Você está na realeza significa estar na família de Deus. Ah, mas se eu tivesse nascido em tal família. Ah, se eu tivesse nascido em uma família rica. Mas você hoje faz parte da família mais rica da terra. Você faz parte da família de Deus. E porque você faz parte da família de Deus, todo o fluir sobrenatural está vindo para você. Você nasceu de novo. E porque você nasceu de novo, você é a justiça de Deus. Diz comigo, eu sou a justiça de Deus. E a Bíblia também diz que quando você está nesse fluir, dessa suficiência de Deus, você se torna consciente da paz. Diz comigo, paz. A paz que excede todo o entendimento. O Salmo 119 diz, grande paz tem os que amam a tua lei. E não há nada que os faça tropeçar. Irmãos, há um lugar na paz que pessoas podem maldizer você na sua cara. E aquilo não afeta você. Por quê? Porque você está debaixo da paz que excede todo o entendimento. Estar em paz é das formas de manter aquilo que você recebeu. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus disse, vai ter paz. Paz era uma condição para que ela pudesse manter o que ela recebeu. A gente não vai ser um balde furado. A gente não vai ser alguém que recebe de Deus aqui, se alegra, mas a primeira oposição que aparece nos tira desse fluir. Não, nós estamos na paz que excede todo o entendimento. E porque estamos debaixo da paz que excede todo o entendimento, nada pode nos perturbar. Aleluia. Eu me recuso a viver perturbado. Eu me recuso a viver sem paz. Eu me recuso a estar no fluir da incredulidade, no fluir da dúvida, no fluir da depressão. Não, eu estou debaixo da paz que excede todo o entendimento. E quando eu estou em paz, o que deve ter a minha atenção vai ter a minha atenção. É interessante, né? Muitos de vocês conhecem o testemunho do irmão Kenneth Hagin, né? Como ele foi levantado do leito de morte
8 doenças incuráveis, e todo mundo esperando ele morrer, mas ele decidiu, porque achou nas escrituras, Marcos 11:23, e ele nasceu de novo no leito de morte, e a unção que ensina todas as coisas dizia para ele: você não precisa morrer adolescente, você não precisa morrer com 16 anos de idade. Então ele encontrou Marcos 11:23, que diz: se alguém disser, não é se os pastores, não é se o ministro, não é se alguém que tem recurso, é se alguém disser. Ei, tem alguém aqui? Então se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo, olha para o seu irmão e fala: tudo. Aleluia, não é 95%, tudo o que você disser será feito. Tudo será feito. Então ele tomou posse dessas realidades. Mas sabe, antes dele ser levantado do leito de morte, ter uma plena revelação de Marcos 11:23, o Espírito Santo conduziu ele a meditar em Mateus 6:25. Porque Deus falou com ele: você precisa lidar com o pecado da preocupação. Se você não tirar a preocupação dos seus pensamentos, você facilmente vai perder a sua cura. Então ele ficou 6 meses meditando em Mateus 6:25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem o que haveis de comer, nem o que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é o mantimento mais importante do que o corpo? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? O que ele estava dizendo é: não fique em perturbação por nada. Porque quando é que você pode identificar a preocupação? Pensamentos de preocupação, quando aquilo está indo e vindo na sua cabeça. E você está pensando agora: como eu vou resolver isso? E Deus está dizendo: você só precisa ficar em paz e entender que eu já assumi essa questão. Então, quando nós estamos em paz, nós estamos naquele lugar de confiança. Estamos naquele lugar de certeza que nada pode nos remover. Preocupação é contra a fé. Preocupação destrói a fé. Você não foi criado para andar em preocupação. Sabe, lá no Brasil, meu pai por muitos anos foi caminhoneiro. E ele falou de um amigo dele que uma vez foi abastecer o caminhão em um posto de gasolina. E o cara lá que estava conduzindo, né, encheu o tanque, ele se confundiu. Em vez de colocar diesel, o tanque colocou gasolina no caminhão. Então o que aconteceu? Destruiu o motor. Porque não estava compatível para gasolina, e sim para diesel. Você não foi criado para absorver preocupação. Destrói a fé, destrói o corpo. Eu sei, irmãos, que o irmão Hegel falando com o Senhor, ele disse: mas Senhor, a minha mãe e minha avó eram campeãs em preocupação. Eu fui treinado que isso faz parte da vida. E sabe, irmãos, o sistema mundano quer colocar isso, que isso faz parte da vida. Isso é natural, isso é normal. Não normal é você viver debaixo da paz que excede todo o entendimento. E quando aqueles pensamentos ministram a você, você diz: eu estou em paz. Eu estou na vida. E a lágrima desce pelo rosto e você diz: eu estou na vida. Eu estou em paz. Eu lembro, né, nós temos 2 filhos, Elissa, que hoje tem 6 anos, vai fazer 7 agora em agosto. E estou com o Davi, né, de 10 meses. E quando ela estava grávida da primeira gestação, eu estava ministrando em uma reunião, uma conferência do Espírito Santo em Goiás, um dos estados lá do Brasil. E ela já estava com 9 meses, mais ou menos. E ela mandou uma mensagem, né? Eu estava voltando do culto, havia pregado sobre paz, pregado sobre o poder do Espírito Santo, e cheio do fogo, e voltando para o hotel, e eu recebi aquela mensagem, ela falando: acabei de ter um sangramento muito forte. E naquele momento, né, os pensamentos quiseram ficar perturbados, eu queria ir logo para o aeroporto, pegar um voo e voltar para casa. E o Espírito Santo disse para mim: é a hora de você praticar o que você está pregando, né? É hora agora de você confiar que eu estou em você. Então eu comecei a orar no Espírito Santo.
E naquela hora, aquela resposta veio para mim. E disse, fale para ela que a criança está guardada. Isso não tem nada a ver com a criança. Mande ela ir dormir. E você tem que saber que é Deus falando isso. Para você dar uma instrução como essa. Então eu falei para ela, amor, fique em paz. Porque paz é um árbitro. O Espírito Santo me disse que a criança está guardada. Não é nada com a criança. E ela foi dormir. E no outro dia foi fazer um ultrassom. E a médica disse, esse sangramento não teve nada a ver com a criança. Foi algo do colo do útero, mas a criança está bem, está guardada. Eu disse, eu já sabia disso. Porque aquele que é mais inteligente do que qualquer um aqui já havia me falado. Aleluia. Então eu quero te dizer, Deus está falando com alguns aqui, isso está resolvido. E você iria sorrir mais se você soubesse que está resolvido. Você iria estar em mais paz se você soubesse que Deus já entrou em cena. Preocupação é a irmã gêmea do medo. O que é preocupação? É o medo da coisa errada acontecer. É o medo de não funcionar. É o medo de não dar certo. Pensamentos vêm, mas você resiste a eles com a verdade. E você diz, eu estou em paz. Eu estou em paz quanto ao meu futuro. Eu estou em paz contra as próximas estações. Eu estou em paz. Amém? Levante suas mãos e desfrute dessa paz. Alguns precisam entrar nesse fluir da paz. Você tem trabalhado muito com suas próprias mãos, mas Deus está dizendo, fique em paz. Paz, 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 paz. O irmão Reiga conta algo interessante de um testemunho de um pastor amigo dele. Ele disse que esse pastor estava vivendo uma grande pressão financeira na igreja e precisava de $50 mil naquela ocasião. E ele pensando sobre aquilo, perdendo o sono, e o Espírito Santo falou com ele, disse, vai pescar. E ele foi pescar e ele esqueceu, parou de pensar naquela situação. E quando ele voltou para casa, havia esquecido do problema. A esposa dele falou, alguém passou aqui e deixou um cheque que quita toda a dívida. Veja o quão forte é isso. Ele parou de pensar. Ele parou de se preocupar. E aquilo abriu o caminho para que o poder de Deus pudesse entrar naquela situação. Alguns aqui só precisam parar de se preocupar. Quando você parar de se preocupar, a porta vai se abrir. Irmão, mas nós estamos no mundo? Sim, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nessa suficiência de Deus, há toda a plenitude de justiça, paz e alegria. Diz comigo, alegria. Aleluia. Como a alegria é detectado? Quando você está rindo. Não, eu estou alegre por dentro. Não, a alegria é demonstrado. E quando você está em alegria, você está fluindo segundo aquela força sobrenatural. Quando você está em alegria, você reconhece os céus estão trabalhando ao meu favor. Quando você está em alegria, você se comporta como alguém que já recebeu. Aleluia! Quantos querem se comportar como alguém que já recebeu? Quando você está em alegria, não é você dizer, Deus vai fazer algo por mim semana que vem. Não, você diz, coisas estão acontecendo agora. Milagres estão acontecendo agora. A fé é agora. Oh, aleluia. A fé é agora. A fé é reconhecer, milagres estão acontecendo agora. A força de Deus está operando agora. O Salmo 45:7 diz, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso o teu Deus escolheu-te dentre os seus companheiros e ele ungiu-te com óleo de alegria. Aleluia, óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Irmãos, enquanto você está se alegrando aqui, Deus está trabalhando no teu futuro.
Deus está trabalhando nas próximas fases. Oh, aleluia! Você simplesmente diz: Deus está trabalhando ao meu favor. Oh, glória! Você talvez está vivendo situações difíceis e o diabo diz: é melhor você levar isso a sério. E você diz: essa é a forma que o céu lida com problemas sérios. Paulo falou em Filipenses 4:11. Ele diz: eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação que eu me encontre. A Bíblia Amplificada diz: eu aprendi o segredo de não estar perturbado em qualquer situação que eu me encontro. Esse homem não estava falando isso na beira da praia, tomando água de coco, não, ele estava preso. Preso porque estava pregando o evangelho. Ele diz: eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo de não ser dominado pelo que está fora. Eu aprendi o segredo de não viver pelo sentimento. Eu aprendi o segredo de não me mover pelo que o externo está funcionando. Eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação que eu me encontro. Eu aprendi o segredo, e é por isso que essa é a carta que ele fala sobre alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Eu tenho certeza que você está numa situação melhor do que Paulo estava. Então, se ele tinha motivos para se alegrar, você tem motivos para se alegrar. Amém? É uma força sobrenatural. É uma força que move os céus. É uma força que você reconhece o favor de Deus. É uma alegria que não só vem em um culto especial. É um fluir que vai com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Onde quer que você esteja, esse fluir vai estar. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, alegria, 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 alegria. Aleluia. Eu sei que alegria! Oh, glória! Algumas pessoas acham que rir não tem muito a ver com ser espiritual. Mas a Bíblia fala no Salmo 2 que Deus está no trono, rindo dos seus inimigos. O que isso significa? Você não tem como ser mais espiritual do que Deus. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos, isso é um sinal. Eu vou rir da doença, eu vou rir da falta, aleluia, eu vou rir das adversidades, eu vou entrar no fluir do céu. E quando eu entro no fluir do céu, eu entro em um fluir de resultados. E a glória de Deus é ministrada a mim. O fluir de Deus é ministrado a mim. E coisas acontecem no mundo espiritual que nos lideram para uma nova fase, para uma nova estação. Sabe, nós estamos em uma época de Copa, né? Talvez você tenha assistido jogos e visto. Irmãos, se você for talvez pesquisar com alguns que pagaram aquele ingresso para assistir aquele jogo, haviam campeonatos no Brasil, por exemplo, que chegavam a quase $10 mil para participar. Então, quem vai assistir o jogo, ele entrou para assistir, ele vai sair de lá mais pobre. Mas quem está jogando lá embaixo vai sair de lá mais rico. Quando o Espírito Santo está se movendo, você tem duas opções: assistir ou jogar. Glória! Glória!
milagres no corpo, milagres na família, milagres sobrenaturais. Milagres. Aleluia. O Salmo 126, 1 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Quem está pronto para sair daqui hoje como quem sonha? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Oh, então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Ei, Deus vai fazer coisas tão sobrenaturais em sua vida que o ímpio vai reconhecer o Deus a quem você serve. O ímpio vai dizer: como pode? Eles nunca adoecem, eles permanecem prosperando, eles permanecem crescendo, os seus filhos são abençoados, os que estão ao seu redor são abençoados. E continua dizendo: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oh, aleluia, aleluia. Eu te digo, essa será uma das melhores fases da sua vida. Esses serão 3 dias que vão desencadear uma influência tão sobrenatural que coisas vão mudar. Quando você voltar, quando voltarmos em 1 ano depois, vamos ver milagres. Vamos ver mães que tiveram os seus filhos. Vamos ver pessoas que tiveram partes do corpo devolvidas. Vamos ver mudanças extraordinárias nas finanças, no chamado, no plano de Deus. Aleluia! Algo está fluindo sobre essa nação. Algo está fluindo sobre esse povo que não será perdido. E Deus vai continuar a operar os seus feitos. Senta um pouco, sabe? Uma das coisas que Deus falou aqui foi: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quantos estão prontos? Porque quando Pedro se levantou para discursar no dia de Pentecostes, ele disse: vamos desfrutar de tempos de refrigério na presença do Senhor. E haverá restauração de todas as coisas. Eu creio, há um cheiro de restauração aqui. De coisas que o inimigo entrou e o diabo diz: não tem mais jeito isso. Não tem mais como ser feliz nessa área da sua vida. E Deus diz: eu não só estou interessado. Porque sabe, em Joel 2, ele disse, quando falou, profetizou: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas antes daquilo ele diz: restituirei. Restituirei os anos. Ei! Anos. E foram consumidos pelo gafanhoto. Ele está dizendo: eu não só estou interessado em fazer algo novo, eu estou interessado em entrar naqueles anos, naquelas datas, naquelas fases que foram danificadas pelo inimigo. E sabe, a Bíblia fala, lá no livro de 2 Reis, de uma mulher que o profeta Eliseu, o filho dela foi ressuscitado. Primeiro, ela não podia engravidar. E Eliseu deu uma palavra para ela e disse: daqui a 1 ano. Quantos estão prontos para coisas daqui a 1 ano? Daqui a 1 ano você vai estar com o seu filho. Aquele menino nasceu, quando era adolescente, teve uma morte súbita. Ela foi até o profeta Eliseu. Aquele menino ressuscitou. Depois Eliseu deu uma palavra para ela e disse: vá para a terra dos filisteus, porque haverá aqui 7 anos de fome. Ela foi para a terra dos filisteus. Quando ela retornou, alguém havia tomado a sua propriedade. Ela não tinha mais a sua propriedade, então ela precisou marcar uma audiência com o rei para readquirir a sua propriedade. E antes dela entrar para ter a sua audiência com o rei, quem estava com o rei? Geazi, servo do profeta Eliseu. E o rei perguntou: Geazi, me conte o que Eliseu tem feito. Ele disse: Senhor, teve uma mulher cujo filho foi ressuscitado. E na hora que ele está contando o testemunho da mulher, quem aparece? A mulher. E
E o rei chama ela confirma os fatos, e ele chama um dos seus oficiais e diz: devolva a sua propriedade. Não somente devolva a sua propriedade, mas devolva os 7 anos de colheita. Aquela mulher recebeu 7 anos em um único momento. Eu te digo, há uma atmosfera aqui para restaurar anos. Há uma atmosfera aqui para restaurar estações. Há uma atmosfera aqui para mudar coisas. Há uma atmosfera aqui para devolver partes do corpo que foram engolidas por qualquer doença imunda. Sabe, Deus tem me instruído a me inclinar sobre os milagres criativos. E quando você se inclina para algo, aquilo se inclina para você de volta. E eu tenho visto Deus devolver partes do corpo a pessoas. Um homem de Deus chamado Novel Reis era muito amigo de irmão Hegel. Ele teve uma experiência de ir ao céu. E quando ele chegou ao céu, Jesus entrou com ele em um quarto. E ele viu pulmão novo naquele quarto, fígado novo, pâncreas novo, cérebro novo, coluna nova. E ele perguntou... E ele perguntou: Jesus, o que é isso? E Jesus disse: isso são partes do corpo que estão esperando serem chamadas para a terra. Eu te digo uma coisa, por exemplo, quem fabricou o seu carro, quando você leva para a revisão e não encontra a peça, aquela fábrica não tem, a loja não tem a peça, o que é que ele faz? Ele manda o fabricante mandar uma peça nova. Por quê? Porque o fabricante tem partes novas daquele carro. Deus foi quem fabricou você. Se por acaso algum tipo de doença ou situação feriu você, destruiu parte do corpo, Deus pode trazer partes do corpo de volta. E sabe, eu estava ministrando em Campina Grande, 6 de julho do ano passado, na minha igreja. E essa atmosfera veio e eu disse: Deus está dando um renovo para alguém que está nos assistindo. Havia uma mulher assistindo, ela estava grávida de 9 meses. Ela havia feito a ultrassom morfológica e o médico disse: seu bebê não tem o rim esquerdo. E naquela hora que ela recebeu aquela palavra, porque entenda, foram 9 meses de tormento, porque ela dizia: o bebê só tem um rim, então ele vai ter uma vida limitada, ele vai ter que fazer hemodiálise, não vai poder tomar tudo. Então toda vez era esse peso. E quando eu dei aquela palavra, ela disse: Deus está dando o rim novo a Benício. E ela tomou posse daquilo. Na semana seguinte, ela foi fazer o ultrassom, o mesmo médico que acompanhou ela os 9 meses. E o médico estava lá, ele passando o ultrassom e falou: não, peraí, deixa eu voltar de novo aqui. Não, peraí, voltar. Rapaz, o que aconteceu? Porque o outro rim está aqui. Ele disse: eu acho que esse rim estava embaixo da bexiga. Ela disse: não. É que o fabricante trouxe um rim novo. E quando foi no Avivamento e Milagres, lá de Belo Horizonte, porque essa irmã é lá de Minas Gerais, de BH, ela levou o bebê para eu conhecer. Ela levou o exame. Eu trouxe até uma foto, não sei se o pessoal consegue colocar aquela foto do que eu estou com um bebê nos braços. Ela mostrou para mim a ultrassom que tinha o bebê com um rim e a outra ultrassom que estava o bebê com os 2 rins. Por quê? Porque o fabricante tem partes novas do corpo. E Deus pode restaurar qualquer coisa que foi danificada pelo inimigo. Eu vi uma mulher que veio para a fila de cura e não tinha mais o útero. Ela havia tido um câncer quando era jovem e casou já sem. Mas o sonho dela era ser mãe. E os milagres criativos entraram em operação. E ela recebeu um novo. E no ano seguinte eu fui lá e ela estava com o seu bebê. Porque o fabricante tem partes novas do corpo. Amém? Então eu quero te dizer, há uma atmosfera de restauração aqui. Há uma atmosfera de um fluir sobrenatural aqui. Só levante suas mãos e reconheça. Que o fabricante tem partes novas do corpo. Que o fabricante está liberando uma nova fase, uma nova atmosfera. E coisas estão sendo restauradas na família. Restauradas no corpo, restauradas para as próximas estações. Aleluia, não será frustrada a sua esperança, mas se levante por dentro confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, milagres estão acontecendo aqui agora, milagres.
Pessoas estão sendo curadas do coração. Tudo que se refere ao coração, tudo que se refere à pressão alta, colesterol, coisas estão entrando em ordem agora pelo poder de Deus. Oh, em nome de Jesus. A vida, taquicardia, o coração que estava batendo de forma irregular, Deus está reajustando isso. Olha aqui. Esse é Benício. Ele devia estar com 3 meses aqui. Deve estar com quase 10 agora. Mas estava aqui com os 2 rins. Não era para ter os 2 rins, mas o fabricante tinha partes do corpo novas. E é essa atmosfera que nós vamos desfrutar aqui esses dias. Milagres. 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 Mas alguns precisam celebrar o seu milagre antes de entrar nele. Aleluia. Reconhecer isso. Andar nisso. Amém. E haverá um fluir para milagres, 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 milagres. Oh, bracha capatara labassolo locoto. Endele chiquetere desse. E se você está aqui, e você está nessa situação, eu preciso de um milagre nessa área de restauração de partes do corpo. Seja você não tem um membro, não tem um rim, ou alguma coisa, o médico disse, isso aqui não tem mais jeito. Você precisa de algo nessa esfera, vem aqui à frente. Eu creio que a unção de Deus está aqui para colocar ordem em qualquer coisa que esteja em desordem. Amém? Essa unção está aumentando. Vamos permanecer orando no Espírito Santo. Amém. Levanta sua voz em outras línguas. Fervorosamente, levanta sua voz. Vamos ficar todos de pé. Vamos. Vamos colaborar com isso que Deus quer fazer hoje. Partes do corpo, partes do corpo. Partes do corpo novas. Novas, 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 novas. Joelhos novos, coluna nova. Oh, em nome de Jesus, o fabricante está aqui. Obrigado, Senhor, pela unção que está operando agora. Então, sabe, quando as mãos forem colocadas sobre você, receba isso como alguém que está recebendo um grande presente. Agarre. Tome posse disso. Porque a unção de Deus está operando agora. Agora. Isso, vamos levantar a nossa voz mais alto, mais alto. Mais alto. Oh, eu serei rápido orando por você. Mas a unção vai entrar e vai colocar ordem em qualquer coisa que esteja em desordem. Partes novas, partes novas, partes novas, partes novas, partes novas. Porque o fabricante tem partes novas do corpo. Oh, aleluia. Oh, receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Está aí, receba em nome de Jesus. Receba em nome. Receba. Oh, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. 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 Receba em nome de Jesus. A sua família se levantará como um grande testemunho da vida, da graça e do favor de Deus. Oh, receba em nome de Jesus. Receba. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a vida operando agora. A vida, receba. 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 Receba em nome de Jesus. Receba a vida operando agora. Receba. Oh, receba. Receba.
Quando você recebe algo, o que é que você faz? Você se comporta como alguém que recebeu. Não é semana que vem, milagres aconteceram agora. Coisas aconteceram agora. Então, quando estamos nesse fluir da alegria, a unção de Deus está estabelecendo coisas para o futuro. E nós vamos finalizar com isso. Mas alguns precisam rir sobre o futuro. Eu sei que tem gente que é bom para chorar, mas essa é uma noite de ser bom para rir. Alegria, alegria, alegria para a próxima estação. Então, sabe, eu quero que você pense em 3 coisas impossíveis para você. E você vai começar a rir delas. 3 coisas impossíveis para você. Porque aquele que está sentado no trono ri. Aquele que está sentado no trono ri. Alegria! 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 O diabo já não pode te enganar, irmão. Não. O diabo não pode te enganar. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem grande. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Toma o teu assento rapidamente. Que atmosfera maravilhosa. Amém. Antes de passar aqui nas considerações finais, alguém deixou cair uma pulseira, na qual nós queremos ver aqui a dona. Não pode ser dono, tem de ser dona. Amém. Está aqui. Eu desconfiei. Amém. Estava assim, eu já vi isso lá em casa. Mas pronto. Olhei. Amém. Desconfiei. Amém. Só que pensei, pronto, não, tem outras pessoas com bons gostos também. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui hoje. Nós queremos também saudar aqui os ministros que estão aqui hoje, que vieram honrar a nossa casa. Queremos saudar o apóstolo Luiz Bento Júnior, por favor, fique de pé para que possamos receber. Com a profetisa bem-vinda, Júnior, glória a Deus, muito obrigado, aleluia. Nós temos também aqui o pastor Major, aleluia, glória a Deus, aleluia. Temos conosco o ministro Doceta, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O pastor Kalima, por favor, e a sua esposa, glória a Deus. Pastor Tomás Ivaba,
Glória a Deus, homem de Deus, seja bem-vindo, muito obrigado. Pastor Boachi, glória a Deus, muito obrigado, homem de Deus, aleluia. Apóstolo Cubanza, glória a Deus, por favor, glória a Deus, muito obrigado, muito obrigado. Pastora Eva, glória a Deus, onde está a pastora Eva? Glórias a Deus. Nós temos também conosco o pastor Vitor Nuno, por favor. Glória a Deus, seja bem-vindo, muito obrigado. Pastor Tufão Oliveira, glória a Deus, e a sua esposa, glória a Deus. Apóstola Erinete, glória a Deus, está aí, muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Se tiver mais aqui algum pastor que não temos aqui o nome, por favor, fique de pé, que nós queremos também honrar a tua presença aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus, por favor, uma salva de palmas para os nossos pastores que já aí estão, amém. Muito obrigado, muito obrigado. A vossa presença nesse lugar nos honra, amém? Irmãos, eu não sei se você percebeu algo no Espírito, mas Deus começou algo hoje que ainda não acabou, amém? Então amanhã nós vamos começar às 9 horas, irmão. Chegue cedo, chegue mesmo cedo, porque Deus ainda tem mais. Ainda tem mais. Sabe, quando nós fizemos essa programação, nós olhávamos e a viagem do nosso ministro está para domingo. Normalmente o voo para o Brasil no domingo é sempre às 23 horas. Mas nesse domingo será de manhã. E aí eu a contar que ele vai estar aqui conosco domingo de manhã. Não estará domingo de manhã. Mas amanhã ele vai ministrar 2 vezes. Aleluia. Teremos uma sessão poderosa. Por isso amanhã venha cedo para receber tudo que Deus depositou na vida desse homem para ti. Deixa eu te dizer algo. Sabe, não existe doenças impossíveis para Deus. Não existe. A tua fé pode ativar tudo. E eu creio com todo o meu coração, que hoje e amanhã e depois da manhã, Deus vai confirmar o que você tem buscado. A resposta da tua oração, você vai receber. Amém. Sabe, muitas vezes você olha e vê, não, o meu problema é tão grande que não dá para Deus. É mesmo esse problema que Deus gosta. Amém? Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé. Levantasses as tuas mãos santas e simplesmente agradeça a Deus por esse primeiro dia, por tudo que aconteceu nesse lugar. Levanta a tua voz e agradeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a tua glória foi manifesta nesse lugar. Obrigado, Pai, por esse tempo de avivamentos e milagres. Nós verdadeiramente estamos a viver esse avivamento e estamos a receber os milagres que vão ser confirmados nas nossas vidas. Pai, eu creio em milagres extraordinários. Eu creio em milagres construtivos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, pela vida de cada homem, cada mulher que entrou nesse lugar. E eu declaro que ninguém sairá desse lugar frustrado. Antes, pelo contrário, o diabo sairá frustrado da tua vida. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Vá em paz e amanhã estaremos aqui cedo.